Então, o time argentino está todo voltado para o confronto com o Flamengo. É bobagem até tomar como base os jogos no campeonato local, porque é outra mobilização, outra situação, outra escalação, tudo diferente, né? Eu acho que tem um ponto importante. Às vezes as pessoas começam a falar, é estagiário e tal. E quando o sujeito já é um técnico veterano, é superado, isso aí não tem mais condição, ficou para trás. São extremos, né, que nem sempre se encaixam. E no caso do Felipe também, a gente precisa entender o seguinte: é óbvio, gente, que por ser um técnico jovem, ele vai se deparar com novas situações. Ele mesmo disse, minha primeira derrota como visitante. Ele não tinha perdido um jogo como visitante ainda no profissional. Então é tudo muito novo para ele. Outro foi o enfrentamento dele, o primeiro dele como técnico, contra um técnico europeu. Ele teve algum outro? E enfrentou o Abel Ferreira, um técnico europeu do bom nível, vai. De um nível acima. Eu acho que foi o primeiro. Que tem alguns europeus que não são lá essas coisas que vêm aqui para o Brasil. Um técnico europeu de um nível mais alto. Foi o primeiro enfrentamento. Então ele vai olhar esse jogo, assistir de novo e vai certamente observar uma série de coisas que ele poderia ter feito diferente. Esse é um processo de aprendizagem, de amadurecimento, é inerente à situação dele. Sabe, quando se fala que por ser jovem ele vai ser... É óbvio, ele não viveu a situação com dificuldade. O adversário impõe ao técnico uma dificuldade. Como ele sai dessa dificuldade? Conforme você tem mais experiência, você vai ter mais capacidade de sair daquela situação ruim. Só que ele ainda não teve muita vivência assim. Isso é um preço que ele vai pagar, o Flamengo vai pagar. Vale a pena? Vale. Tem que insistir com ele. Mas acho que tem que ter conversa profissional. Não vou falar a palavra cobrança, mas avaliações. Tem que existir. Tem que existir. Tem que se discutir isso e tal, até para que ele possa trocar ideia com alguém e observar onde que acertou, onde que errou, que poderia ter feito diferente. Mas eu acho também que, muito parecido com o Tite, ele tem alguns jogadores preferidos, que é um negócio impressionante. Muito bem, daqui a pouco o placar da sinceridade e da amizade. Eu já vou pedir pra você o placar, Pedrosa, da sinceridade. Da sinceridade? Da sinceridade, eu acho que é 2-1 Flamengo hoje. Ah, é? É. Que bom, Vene. E da amizade? Da amizade é 1-1. Ah, o dele é o contrário. Amigo assim eu tô fora, pô. Bem que minha mãe sempre me falou, ó, no fim é você chorando sozinho, sorrindo sozinho, e é isso. Pô, que amizade é essa, cara? Terça-feira que vem eu vou estar lá na Argentina. Eu já tô fazendo uma amizade com o Que Central amizade Córdoba. é essa, cara? Ô, cara de pau, Ô, cara. Vene Benê, a Casagrande. sinceridade vale mais do que uma amizade falsa. Não, isso é verdade. isso é Entendeu? verdade. Sempre a sinceridade, é verdade. Ô, Vene Casagrande, o seu placar. 2-0 Mengão hoje. Ô, DJ Careca. DJ Careca, 2 a 0. isso aqui é uma Flapress, você sabe, né, Lucas Pedrosa? Com certeza. DJ Careca, que também é Mengão, DJ, né? cuidado com o que você vai falar, hein, DJ. DJ, por favor, fale na caixa, tirando aquela parte daquela cevada verde que você falou, não fala essa parte. Qual vai ser o placar hoje? Sendo bem otimista, 4-0. 4-0. Bem que ele falou, sendo bem otimista. Disse ele, Vene Não, tudo bem. Ô, DJ, não é impossível, tá? De verdade. Não. É óbvio, é isso, cara. Ô, Vene Casagrande, vamos relembrar quem não tá e qual a provável escalação. Você tem alguma informação que você pode passar? E não. Existe de fato a chance do Danilo ser titular na vaga do Léo Vene. Pereira. Não é nenhum absurdo a gente falar isso, a gente questionar isso ou debater esse assunto, porque de fato existe essa chance, ainda não bater o martelo, mas existe a chance sim do Danilo ser titular na vaga do Léo Pereira. A gente debateu isso aqui ontem pra caramba, Sim. né? Em relação Mas o que a pessoa me falou foi o seguinte, só para contextualizar, não tem nada a ver com a falha. Seria já um planejamento feito, adotado pela comissão técnica, caso isso acontecesse. E aí o Felipe Luiz explicaria isso na entrevista coletiva. Pedro! 20 anos de curso. 20 anos. São 20 anos de curso. Felipe Luiz, cuidado que você vai falar. Felipe Luiz. Nascimento. 20 anos de Fala curso. pra mim, Nascimento. 3 falhas seguidas. Não, calma aí, Seguida, pô. falhou Seguida contra não. o Flu. Pô, falhou contra o... E Central Córdoba de novo, né? Central Córdoba. São 3 falhas em 10 meses, gente. Cruzeiro. Não são 3 falhas em 3 Mas jogos o negócio seguidos, não é Não em 10 é meses, é nos isso, últimos meses. É o negócio Que é esse. isso, Eu cara. gosto muito do Léo Pereira, tá? Eu acho ele um ótimo zagueiro. Pro futebol brasileiro, ele tá na primeira prateleira ali, Verdade. ou pelo menos perto da primeira prateleira. Só que, gente, é o Danilo que tá no banco. Se fosse o João Vitor, o garoto, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse o Cleiton, quem tinha que jogar era o Léo Pereira. Se fosse, sei lá, o Pablo, vou nem falar, mas o Pablo, é o Léo Pereira que tem que jogar. Mas é o Danilo que tá no banco. Então quem tem que pensar
no time é o próprio treinador. E o Danilo hoje é melhor pro Flamengo. Vene Casagrande, qual deve ser o provável, então? Você não tem o provável? Eu Quer dar não a sua tenho opinião? provável. Então, a sua opinião sobre esse time. A minha opinião é o que eu acho que o Felipe Luiz vai fazer, tá? Tá. Vamos lá, É o que Rossi, você Wesley. queria, o que você acha que ele É vai o que eu fazer. acho que ele vai fazer. Rossi, Wesley, aí Léo Ortiz, eu acho que ele vai botar o Léo Pereira. Você acha? Eu acho que ele é um cara que... Ele foi jogador, né? Ele viveu esse ambiente e ele sabe que talvez se ele fizer essa mudança, independentemente se é por causa da falha ou não, vai parecer que é por conta da falha e, entre aspas, você vai tirar a confiança de um jogador que ele disse dias atrás que era o melhor zagueiro do futebol brasileiro na atualidade. Na lateral esquerda, Alexandro, aí o meio de campo tradicional, né? Ele vai botar Pulgar, De La Cruz, Arrascaeta e Gerson. No ataque, eu acho que ele vai botar Bruno Henrique e Pedro. Michael, não. Michael não. Isso tem um pouco da minha vontade Eu também. gosto. Não vou negar, não. Lembrando que o Misha faz tudo que ele pede. Né? Olha ele aí, ó. Inclusive, perder gol sem goleiro. Faz tudo que ele pede. Ele me olhou com insegurança. Ele respirou, aí eu... Vai falar Michael. Ele pulou, ele falou Bruno Henrique. É porque eu quero que seja o Bruno Henrique, não vou negar. Entendeu? Ou seja, até a posição 10, ele falou o que ele acha que o Felipe Luiz vai fazer. Isso. Aí chegou lá no final, ele deu a opinião O que ele dele. faria. Pra ver que tem um negócio que diz que tem o anjinho da boca mole, já viu? Você ficar falando, ele fala amém e acontece. Mas eu posso justificar por que eu botaria o Bruno Henrique? Nada assim contra o Michael pelo momento dele. Porque eu acho que o Bruno Henrique, embora ele esteja numa fase ruim, mas é um jogador que cresce demais nesse tipo de jogo. Que chama a confiança, sabe? Ele chama a responsabilidade. Ele, querendo ou não, já foi considerado o rei da América. Sim. Eu acho que é um jogo extremamente importante para ele. E fazia uma temporada, até toda a questão do envolvimento, né, com aquela polêmica e tal, e com o crime, se aconteceu ou não, ele fazia um belo ano, o Vene Casagrande. Sim. No Carioca e nos jogos do Flamengo, inclusive contra o próprio Central Córdoba, havia uma expectativa, já que o Flamengo não jogava bem, de que peças iriam resolver. E a gente até falou, o Bruno Henrique, que foi esse cara até aqui no ano, ele acabou não resolvendo, mas há aquela esperança, aquele fio de esperança sempre no personagem, né? Exatamente. Por exemplo, até a Supercopa do Brasil, quando o Flamengo foi campeão em cima do Botafogo, que ele fez um baita jogo, inclusive. Sim. Eu considerava o Bruno Henrique, naquele momento, o melhor jogador do Flamengo na temporada. Sim. Porque ele estava jogando de fato e muita um pouco bola. Depois também. Um pouquinho depois também. A questão é, ali, né? Coincidentemente ou não, o nível dele caiu, o rendimento dele caiu quando veio à tona essa história. E assim, é super normal isso acontecer, porque estamos falando de um ser humano. Embora o Bruno Henrique pareça uma máquina, mas é um ser humano. A cabeça dele deve ficar a mil. Só que independentemente disso, ele está relacionado, ele está à disposição. E se ele está à disposição, nesse tipo de jogo, Bruno Henrique chama a responsabilidade. Eu colocaria ele e deixava o Michael como opção no banco de reservas. E só os desfalques que você me perguntou, Gonzalo Plata, recordando aqui, e também Gonzalo Plata e mais quem? Quem tá fora? Gonzalo Plata. Ah, não, o Cebolinha, pô. O Cebolinha. Esses dois jogadores estão fora por conta de questões físicas. Pedrosa, você já tem falado por aqui que você acha que o Bruno Henrique não vive um bom momento, né? Sim. E que tem outros jogadores em seu lugar pedindo passagem. Sim. Mas você também levou em consideração ontem esse ponto que o Vene trouxe agora em relação. Ele pode não estar bem, mas o jogador que tem uma estrela, que tem uma personalidade, que tem um histórico, um retrospecto positivo em jogos decisivos e que faz a diferença, às vezes é bom dar um voto de confiança. Você, nessa vaga, escolheria quem? Você também colocaria o Bruno Henrique? Eu acho que a carreira do Bruno Henrique, Fernando, ela se notabiliza por momentos em que o Bruno Henrique foi decisivo. Ele é um cara que não se esconde de jogo. Agora, se você for pegar os últimos jogos do Bruno Henrique, ele não está sendo nem perto do jogador que a gente sabe que ele é. Então, nesse momento, eu daria até uma oportunidade para o Luiz Araújo, mas eu não colocaria o Bruno Henrique. E digo isso não só pela questão que ele está apresentando dentro de campo, mas para preservar o atleta. Assim, eu acho que preservar o atleta nesse momento seria importante. Porque a cada jogo que ele joga, a minha sensação é que ele está piorando. Essa que é a verdade. Vene Casagrande, você tem drone? O Big Thunder hoje, alguma coisa que ele tomou de manhã. Ele disse assim pra mim, Fernanda, peça os palpites deles e os drones. Nós ficamos uma hora. Claro que já, todos nós. Tá. Todos nós, tá bom? Ele tá nervoso. Ele tá nervoso. É porque eu fiquei na esperança de você voltar atrás. Não. 2-1, falei. Sinceridade, 2-1 Flamengo. Vene Casagrande. Jorginho, ele já falou.
o que é que você tomou de uma Não, decisão? vamos lá, Drone, vamos direto ao assunto. Porque ele levantou a bola, porque isso é extremamente importante. Primeiro, informação que eu acabei de receber, o jogador está relacionado, volta a ficar relacionado pelo Arsenal, o que é uma boa notícia, ou seja, clinicamente falando, está bem, ele vai ficar relacionado para o jogo contra o PSG, que acontece nessa quarta-feira. Outra informação importante, muita gente noticiando o valor que ele vai custar ao Flamengo durante os 3 anos de contrato. Muita gente, inclusive na imprensa internacional, falando que vai ser 20 milhões de euros. Não, durante os 3 anos de contrato ele vai custar ao Flamengo exatamente 10 milhões de euros. Então eu fiz todo o cálculo, pode ficar tranquila, eu fiz várias vezes em casa e eu trouxe para real. Para real, por mês, ele vai custar ao Flamengo cerca de 1,5 milhão de reais por mês. Isso é salário, luva, tudo, direito de imagem. Ou seja, não é uma operação cara no meu ponto de vista. O Flamengo está investindo 10 milhões de euros para contratar um jogador que é top de linha, que é um jogador que estava rendendo no futebol inglês e chega ao futebol brasileiro com totais condições de continuar rendendo e ser titular absoluto no time do Flamengo. O Flamengo se prepara para disputar o Super Mundial de Clubes em 2025 e tem plena consciência de que precisará contar com um elenco de alto nível para competir em igualdade com as principais potências do futebol mundial. De acordo com informações do jornalista Antônio Carlos, o dirigente José Botu tem atuado nos bastidores e mantém uma boa relação com os representantes do meio-campista Kevin De Bruyne. Atualmente no Manchester City, De Bruyne está em fim de contrato e, segundo apurações, o clube inglês não pretende renovar seu vínculo. Com isso, o belga deve ficar livre no mercado ao término da temporada. Mesmo aos 33 anos, o jogador ainda é considerado um dos melhores do mundo em sua posição e poderia representar um reforço de enorme impacto no futebol sul-americano. Segundo fontes próximas ao clube, José Botu já iniciou contatos com os empresários do atleta e a expectativa é de que uma proposta oficial seja apresentada nos próximos dias. O técnico Filipe Luiz é admirador declarado do futebol de De Bruyne e teria autorizado o avanço nas tratativas. Filipe, inclusive, estaria disposto a participar diretamente das conversas, com a possibilidade de fazer contato pessoal com o jogador para apresentar o projeto do Flamengo. A estratégia do clube envolve destacar o potencial do elenco atual, a estrutura profissional da instituição, a força da torcida rubro-negra e a oportunidade de disputar um título mundial vestindo uma das camisas mais tradicionais do futebol. Apesar da concorrência de clubes da Europa e do mundo árabe, o Flamengo acredita na solidez de seu projeto esportivo e na força de sua marca global para atrair o craque belga. Internamente, há otimismo, mesmo com os desafios financeiros envolvidos. A possibilidade de De Bruyne estar livre no mercado facilita em termos de negociação contratual, mas seu alto salário é um obstáculo que o clube pretende enfrentar com criatividade, incluindo o suporte de patrocinadores. Caso a negociação avance, a chegada de Kevin De Bruyne representaria um marco para o futebol sul-americano e reforçaria o Flamengo como um dos principais candidatos ao título do Super Mundial. A diretoria trata o assunto com cautela, mas a expectativa de novidades em breve. E agora a pergunta que fica para o torcedor rubro-negro é a seguinte: você contrataria Kevin De Bruyne para o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para acompanhar todas as atualizações do Mengão. Saudações rubro-negras!